Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos sobre figuras geométricas. Essa aula é uma aula do terceiro bimestre da segunda série do ensino médio. Eu espero que você possa compreender acerca desse conteúdo, um conteúdo muito bom, bastante tranquilo e que serve muito para o nosso dia a dia. E no próximo bimestre, você vai ver esse conteúdo em forma de área e volume. Então é bom que você já saiba, conheça e aprenda. Sem perder tempo, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos a presença de vários objetos com formatos variados. E, apesar das diferenças, esses objetos possuem algo em comum. São tridimensionais, ou seja, apresentam largura, altura e profundidade. E você pode ver aí nessa imagem um vasinho de planta, onde ele tem comprimento, largura e altura. E nesse caso ele tem a forma cilíndrica, que nós vamos entender o que é um cilindro já nos próximos slides. Muitos desses objetos se assemelham aos sólidos geométricos, que são formas tridimensionais com formatos bem definidos que ocupam lugar no espaço. Então nós temos aqui alguns exemplos. Eu já vou falando o nome das figuras e você já vai associando ao que veremos a seguir. Uma caixa de sapato se assemelha a um paralelepípedo. E se colocado em pé, você pode chamá-lo de prisma de base quadrangular. Temos o cubo mágico, já recebe o próprio nome de um cubo. Uma latinha de refrigerante, de água, tem um formato cilíndrico de um cilindro. Uma bola representa uma esfera. Essa pirâmide, como o próprio nome já diz, é uma pirâmide de base quadrangular. Então, alguns objetos já recebem o seu próprio nome. Esse cone de trânsito é um cone. Essa figura geométrica se chama cone. E temos aqui, por último, uma caixa de presente que agora eu vou lhe falar. O nome dela é prisma de base hexagonal, porque possui 6 lados a sua base, como você pode ver aqui. Então, as figuras geométricas espaciais, elas estão presentes no nosso dia a dia através dos objetos tridimensionais, dos sólidos geométricos. Isso é muito tranquilo. Agora vamos aprender as nomenclaturas. Entre os principais sólidos geométricos destacam-se 2, poliedros e corpos redondos. Os poliedros, eles são os que possuem faces planas. Essas faces são polígonos, ou seja, figuras planas limitadas por segmentos de reta. Além das faces, os poliedros possuem o vértice, que é a intersecção entre as retas, que são chamadas de arestas. Corpo redondo possui aresta? Alguns sim, outros não. Mas todo poliedro, por suas faces serem planas, certo? Eles possuem faces, arestas e vértices, ok? Então, nós temos aqui um exemplo, um cubo. O cubo, ele tem 6 faces. Ele tem, nesse exemplo aqui, 12 arestas, que são essas linhas, e 8 vértices, ok? Então, classificação dos poliedros. Os poliedros, eles podem ser classificados entre os mais conhecidos, são os prismas e as pirâmides. Os prismas são poliedros que possuem 2 bases paralelas e iguais no formato e no tamanho. E as suas faces laterais são paralelogramo. Alguns exemplos aqui bem conhecidos. O paralelepípedo, como eu falei aqui, ele pode ser um prisma de base quadrada ou base quadrangular. Nós temos aqui um prisma de base triangular. Como você pode ver, a sua face lateral é um paralelogramo, um retângulo, e
as suas duas bases são triângulos. O cubo, todos os 4 lados com 6 lados com medidas iguais, arestas com medidas iguais e os seus 8 vértices. Como eu falei para vocês, o paralelepípedo ele se assemelha a um prisma de base quadrada. São iguais, ó. Só que um está na forma deitado, o outro em pé. E por último, o prisma de base pentagonal, penta 5. 1, 2, 3, 4, 5. O prisma, o que difere ele da pirâmide é que no prisma ele tem 2 bases. E nós vamos já ver os das pirâmides como funciona. Nós temos aqui uma base pentagonal superior e uma base pentagonal inferior. Então, classificação dos poliedros bastante simples. Os mais conhecidos são os prismas, as pirâmides e agora conhecemos esses prismas. Vamos para as pirâmides. Ela tem apenas uma base. Foi o que eu falei no slide anterior, que pode ser um polígono qualquer. E as laterais sempre vão ser triangulares. A quantidade de triângulos nas laterais depende do polígono da base. Se ele é um triângulo da base, ele vai ter 3 faces laterais triangulares. Se é uma pirâmide de base quadrada, a face lateral vão ser 4 faces. Se for uma pirâmide de base hexagonal, nós vamos ter 6 faces laterais triangulares. Como você pode ver, somente uma base e o número de vértices é sempre um a mais que o número, que a quantidade da base. Ó. Base triangular, 3 lados. E os vértices aqui, ó, 1, 2, 3, 4, porque só tem um a mais, que é o da ponta da pirâmide. No de base hexagonal, 6 vértices na base e mais o daqui de cima, que é o 7º. E assim nós vamos entendendo essas figuras geométricas espaciais. E agora vamos para os corpos redondos. Diferente dos poliedros, eles são sólidos geométricos que possuem superfícies curvas. Nós falamos dos poliedros que eles possuem superfícies planas. Então, poliedro, superfície plana. Corpo redondo, superfície curva. Está aí a diferença entre esses dois sólidos geométricos. Voltando, não possuem todas as características dos poliedros, como arestas bem definidas em todas as partes. O que nós podemos observar aqui é que, por exemplo, no cilindro, a sua base, ele possui 2 bases, tal qual um prisma, mas aqui a base dele é um círculo. E se você fizer a projeção, planificar, o cilindro, a face lateral dele vai ser somente um retângulo, certo? No cone, o cone ele possui um vértice diferente dos demais, mas é somente a ponta desse cone e ele possui somente uma base também de forma de círculo. E a esfera, ela não possui face, ela não possui aresta, ela não possui vértice, ela é simplesmente o corpo redondo, ok? Então, são esses os exemplos de corpos redondos mais conhecidos. Agora vamos praticar 2 questões simples para a gente entender um pouquinho. O cone, ele é, letra A, um poliedro, porque ele possui faces planas? Não, ele não possui faces planas. Então, essa aqui está incorreta. Um corpo redondo porque possui a lateral curva. Olha, possui a lateral curva e é um corpo redondo. Então, essa alternativa aqui é uma forte candidata. Vamos observar as demais. O prisma, porque tem vértice e arestas. De forma alguma. Não tem vértice, não. Tem somente uma arestazinha, mas é a ponta lá de cima. Mas ele não é um prisma. Então, aqui, ó, é o que torna errado,
corpo redondo porque possui vértices, arestas e face. Nenhum corpo redondo possui vértices, arestas e face, então cancela. E cilindro porque possui uma base circular e superfície lateral. Ele possui base circular? Sim. E superfície lateral? Também. Mas aqui está falando de cilindro, e a gente está falando de cilindro, está falando de cone, são figuras diferentes. Então, a alternativa correta é realmente a letra B, corpo redondo, porque possui lateral curva. E, segundo exemplo, que sólido geométrico é esse? É um corpo redondo. Então, esqueça já. Vamos tirar algumas alternativas aqui. A pirâmide é um poliedro, então esqueça ela. O cubo também é um poliedro, vamos tirar. Sobra somente esfera, cilindro e cone, porque são corpos redondos. Tem duas bases iguais e paralelas. Aqui eu já mato a questão, pessoal, porque o cone, ele só possui uma base. E a esfera nem base tem. O cilindro possui duas bases iguais e paralelas. Tem um círculo em cada uma das bases, correta, é o cilindro, e na face lateral tem apenas um polígono, como eu falei no início, é um retângulo. Então, a alternativa correta é letra B. Uma aula bastante simples, que eu espero que você tenha entendido, acerca do que são figuras geométricas espaciais. Falamos dos sólidos geométricos, dentre eles os poliedros e os corpos redondos, dentro dos poliedros, prismas e pirâmides, e eu espero que tenha ficado bem fácil o entendimento acerca desse conteúdo. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje e até a próxima.